Noite para você que está aí ligado em mais essa live de segunda-feira. Lembrando as pessoas que estão participando pela primeira vez que toda segunda-feira a gente faz uma live aqui no Instagram, sempre falando sobre assunto de interesse do direito público, da administração pública. Hoje a nossa palestra vai ser um tema muito especial. Porque é o seguinte, nós temos falado sobre a administração dando orientação para o gestor público. Hoje nós vamos falar dando orientação para as empresas. Obviamente que quem trabalha na administração pública também pode aproveitar um pouco dessas nossas dicas. Forte abraço às pessoas que estão entrando aí. Lembrando a você, antes de iniciar essa live, que nós temos um canal no YouTube. No canal no YouTube, onde estão postadas todas as lives. Essa daqui também vai para lá. Eu convido você a se inscrever no canal do YouTube. Nossas apresentações aqui, nossas lives são todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. A gente começa meia hora antes do jornal e termina antes do Jornal Nacional começar, para não atrapalhar aí a noite de ninguém. Hoje o tema são dicas para empresas que querem vender para o poder público. A gente tem uma grande experiência nessa área, tanto quanto na área do gestor público, a visão do gestor público, quanto a experiência de empresas que assessorando empresas que vendem para o poder público. Então, a dica que a gente vai trazer para vocês são dicas valiosas de quem já viu a coisa dos dois lados. Vocês estão com dificuldade na audição aí? Estão me informando aqui, talvez seja na própria pessoa. Estou tentando mudar aqui a audição, mas acredito que não há problema, deve ser na conexão de quem está recebendo. Mas vamos lá. Quais são as dicas? A primeira dica que é importante a gente falar é que a administração pública ela compra tudo. Antes de dar as primeiras dicas, vamos fazer essa introdução. A administração pública ela compra tudo. Qualquer produto que você... já estão me dizendo aqui que está bom o som. Qualquer produto que você, na sua empresa, comercialize, são poucos itens que não são adquiridos em licitações públicas. São pouquíssimos itens que não são adquiridos na administração pública. A administração pública compra uma série de produtos. A administração pública compra caixões para fazer sepultamentos. A administração pública compra flores para ornamentar festas. A administração pública compra copos, a administração pública compra água. E quando a gente fala em administração pública, geralmente as empresas começam vendendo para a pequena unidade da administração pública. A empresa começa vendendo para a prefeitura, começa vendendo para a Câmara Municipal, começa vendendo para uma autarquia municipal. Veja aí no seu município quantos órgãos públicos adquirem produtos por meio de licitação. A Prefeitura Municipal, as secretarias municipais, todas as secretarias municipais adquirem produtos e serviços prestados por empresas privadas. A administração pública também no seu município tem a Câmara Municipal. A Câmara Municipal ela adquire uma série de produtos, uma série de serviços. Por exemplo, tem algumas câmaras municipais que adquirem produtos de jardinagem, produtos de decoração. A Câmara Municipal ela realiza eventos anuais, ela adquire serviço de sonorização, serviço de transmissão, serviço de câmera, até serviço de antena. Além de objetos que ela compra televisão, ela compra mesas, ela compra cadeira. As autarquias municipais, o Instituto de Previdência, por exemplo, também adquirem, e quase todos os municípios têm um Instituto de Previdência, adquirem produtos semanalmente. São várias licitações realizadas durante o ano. Então, a primeira mensagem que a gente traz é que a possibilidade de se fazer negócios com a administração pública é muito grande. É um universo muito grande. É um universo assim que vem crescendo muito. Cada dia se adquire mais produtos, a administração pública adquire mais produtos. E vou dizer para vocês mais uma coisa que talvez muita gente não sabe. Não é uma coisa muito disputada. As licitações públicas não são muito disputadas. Aí as pessoas dizem assim, mas eu vejo todo dia na televisão, notícias
de licitações fraudadas, de combinação em licitações, que há fraude em licitações. Eles perguntam, mas você acha que tem fraude nas licitações? Vou garantir para vocês uma coisa que eu já falei em outros vídeos. A maioria das licitações são corretas, ocorrem de forma correta, a maioria das licitações. Há sim um grupo de licitações que são direcionadas, principalmente as grandes licitações. Mas a administração pública, por exemplo, que vai adquirir canetas, que vai adquirir papel, que vai adquirir no seu município aí serviço de jardinagem, serviço de segurança, são licitações corretíssimas, são licitações sérias. Eu também vou falar para vocês sobre os riscos de não receber o serviço que você prestou, o produto que você forneceu. Isso aí é uma das dicas que a gente vai falar aqui hoje. É uma dica importante, porque muitas empresas têm esse tipo de preocupação. Eu não entro em licitações porque eu tenho medo de não receber depois. Sim, tem algumas coisas que você precisa fazer, alguns cuidados que você precisa fazer para que você não corra esse tipo de risco. Esse tipo de risco realmente existe. Mas se você tomar alguns cuidados que nós vamos falar nas nossas dicas, você diminui de forma muito grande a possibilidade de você sofrer prejuízo, de você não receber os valores que são contratados com você. Vamos lá, vamos à primeira dica. A primeira dica da empresa, se a empresa realmente decidiu, nós vamos participar de licitações. Qual é a primeira dica que eu dou para a empresa? Ela tem que se organizar. Ela tem que obter todas as certidões negativas, ou seja, ela tem que pagar o fundo de garantia, ela tem que pagar o ISS, ela tem que estar em dia com os tributos municipais, porque qualquer licitação que ela vá participar, em qualquer modalidade, vai ser obrigatoriamente exigido dela que ela forneça todas as certidões negativas de débitos, de contribuições sociais, de responsabilidade tributária, tudo que se possa imaginar precisa estar regular. Ela precisa estar regularizada junto à junta comercial, ela precisa estar regular perante a administração do município onde ela está sediada. Ela não pode ter, por exemplo, do seu imóvel uma dívida de IPTU, porque vai ser pedido a ela uma certidão negativa de tributos municipais. Ela obrigatoriamente terá que fornecer essa certidão negativa. Então, a primeira coisa que a empresa privada deve fazer, se ela quer participar de licitações, é organizar a sua vida fiscal, a sua vida financeira, a sua vida econômica, a sua vida tributária. Ela procurar um contador responsável e pedir ao contador, eu quero organizar todas as minhas finanças, todas as minhas questões tributárias e minhas contribuições sociais. Ela precisa ter essa organização, porque isso vai ser exigido em qualquer licitação, seja pregão, seja convite, seja tomada de preço. Então isso aí é o básico, é o fundamental, ela ter uma vida, uma saúde financeira e econômica muito boa. A segunda dica, a dica do número 2, nós vamos dar 10 dicas hoje, é preparar uma equipe. Ela precisa ter pessoas dentro da empresa responsáveis por acompanhar as licitações, ou seja, identificar as licitações que vão ocorrer. E essa equipe precisa compreender, ter noções básicas de licitação. Quer dizer, nós temos alguns treinamentos voltados para isso. Mas você pode encontrar treinamentos na internet, você pode buscar parceiros que vão te dar assessoria, vão te dar consultoria para isso, mas você precisa ter uma equipe, ter pessoas, dependendo do porte da empresa, você vai ter um funcionário, vai ter 2, vai ter 3, que vão trabalhar com o poder público. É imprescindível que você tenha essa equipe, quer dizer, sem essa equipe não adianta você querer falar. Pessoas destreinadas, a gente observa muito em licitações, pessoas que chegam no certame e que não sabem a praxe da licitação. Eu já ouvi um empresário no interior de São Paulo dizer assim, olha, eu nunca participei de licitações, porque eu cheguei numa licitação para participar e parecia que estava lá um campo minado contra mim, mas não era isso. É porque ele não estava preparado. Ele não tinha uma equipe, uma pessoa treinada para ir lá representar a empresa dele. Aí ele chegou lá, quer dizer, desconhecendo do que se tratava e enfrentou realmente
problema para se apresentar, para entregar a documentação. Ele não conseguia, ele não sabia, ele não conhecia nem o rito da licitação, nem como seria o rito, como seriam as etapas, como ocorreriam as etapas da licitação. E isso vai causar realmente prejuízo para ele. Vai causar realmente dificuldades para ele. Ele não tem como participar de uma licitação sem dominar pelo menos o rito daquela modalidade que ele escolheu. Cada modalidade licitatória, o pregão, a tomada de preço, o convite, ela tem um ritual. Então, se a pessoa vai lá para representar uma empresa e ela não conhece esse ritual, ela fica perdida. Então é bom que, se você está disposto a participar de licitações, você treinou aquela equipe, vai lá assistir uma licitação, vai lá comprar. Licitações são todas públicas. Você pode escolher um órgão público lá, mesmo que você não vá participar, para você ver como funciona a coisa. Obviamente, se você tiver uma pessoa treinada, uma pessoa preparada para isso, é muito bom. Olha, eu tenho um artigo, que é um artigo que é bem lido, que ele fala sobre essa preparação. E eu alerto aí as pessoas, as empresas, que existem muitos curiosos nesse meio. Existem pessoas que se apresentam como entendedoras de licitação, que na verdade não conhecem a coisa e agem às vezes até de má fé, pegando representação de empresas, mas na verdade eles não representam bem. Então é uma responsabilidade muito grande. A pessoa que você vai credenciar para representar a sua empresa numa licitação tem que ser uma pessoa de confiança, de extrema confiança, porque ela vai estar falando em nome da sua empresa. O que ela falar lá, a sua empresa terá de cumprir. Não adianta você nomear uma pessoa para participar de uma licitação, escolher um representante. Esse representante pode até dominar o assunto licitação, mas ele chega lá, ele assume um compromisso que a sua empresa não tem como cumprir, você vai ser obrigado a cumprir, porque você, inclusive em relação a preço, em relação à proposta de preço, ao que você vai cumprir, que você vai assumir perante a administração. No momento que você vai lá, que você integra uma licitação, que você participa como licitante, você concordou com o que consta naquele edital. Então, essa preparação da pessoa que vai representar a sua empresa, além de ser uma pessoa de confiança, ela precisa estar preparada para isso. Ela precisa estar ambientada com o que ela vai fazer. E alerto sobre isso. Muito cuidado. Aí vem a terceira dica. Ter uma assessoria jurídica para apoiar a sua empresa. Eu preciso contratar um advogado só para isso? Eu vou vender caderno na licitação da minha prefeitura, uma prefeitura pequena, no interior do estado? Não. Você não vai precisar obrigatoriamente contratar um advogado para te dar assessoria, mas você precisa ter um advogado que esteja acompanhando todo esse processo, todo o seu interesse em vender e administração, para você acioná-lo caso aconteça alguma coisa no transcorrer da licitação. Por exemplo, você vai participar de uma licitação pública. Chega lá, no dia do certame, você apresenta o menor preço. Mas acontece alguma coisa lá e você é inabilitado. Você, numa licitação pregão, você é inabilitado. Você pode recorrer contra aquela inabilitação. Aí você tem 3 dias, os prazos das licitações, das modalidades são curtos, são prazo de 2, 3 dias. E você precisa ter um advogado que esteja ciente que você está participando daquela licitação para ele te apoiar, para ele te assessorar no momento que você vai precisar. Não adianta depois. Não vai haver tempo legal para você acionar depois que aconteceu o problema, você ir lá procurar um advogado, contar a história toda a ele, contar todo o problema a ele, levar o edital. Dificilmente ele vai conseguir fazer alguma coisa para você. E eu sei que tem alguns advogados que assistem, que acompanham tanto o nosso canal no YouTube, quanto acompanham o nosso Instagram, as nossas palestras aqui de segunda-feira. Eu fico muito feliz que os colegas advogados estejam aqui acompanhando. É realmente uma experiência muito grande. E é um campo da advocacia que é muito bom. É um campo que não tem muita concorrência, é um campo que não tem muita gente trabalhando nele e pouca gente que conhece licitação pública. Eu admiro, incentivo muito os colegas advogados que querem entrar nesse campo, que querem militar nesse campo do direito, que é um campo muito interessante, esse campo de licitações. E vejo muita gente que trabalha com licitação, que ganha, ofere valores mensais
vultuosos e que às vezes não são nem advogados, porque para você representar, para você recorrer, para você impugnar o edital, necessariamente você não precisa ser advogado. Então tem gente lá, a participação de um advogado, entrada no advogado numa licitação, é uma coisa muito interessante para a empresa e até para o profissional que tem interesse em habilitar isso. Então a terceira dica é ter uma assessoria jurídica para realizar análise dos editais, para eventualmente realizar a impugnação de um edital. Você vai lá, teve acesso a um edital, você é fornecedor de cadernos. Aí, por exemplo, você entendeu que aquela licitação está direcionada. Você vai utilizar os trabalhos de um advogado, de um profissional do direito, de preferência que tenha OAB, que seja registrado na OAB, para ele ter responsabilidade junto a você também. E esse profissional do direito, ele vai poder impugnar esse edital, caso antes da licitação ocorrer. Quer dizer que se você detectar algum vício no edital, algum erro na elaboração do edital, alguma possibilidade de direcionamento no edital, você vai precisar de ter um advogado para impugnar aquele edital, antes que a licitação ocorra. Não adianta você vir com aquela reclamação só depois. Essa reclamação tem que ocorrer antes que ocorra a licitação, antes do dia marcado para a sessão licitatória. Você vai precisar na análise do edital, ao você receber aquele edital, essa é a nossa quarta dica, observar os vícios. Quer dizer, é exatamente isso que a gente falava, que o advogado, você precisa de ter um advogado para ele observar esses vícios, acompanhar esses vícios que porventura estejam no edital, e esse vício pode impedir, afastar a sua empresa de participar de uma licitação. Nessa questão de material escolar, eu vejo muita coisa interessante em relação a licitações públicas. Eu vejo que aparecem empresas de fora, de outros municípios, que fornecem para prefeituras produtos que às vezes eles são encontrados no mercado local. E essa área da educação, de material escolar, de material utilizado nas escolas, na educação, é um item. Quer dizer, eu já peguei licitações de kits escolares, por exemplo, que o produto fornecido por uma grande empresa, ele era encontrado mais barato no mercado local. E eu pergunto, por que a empresa local não foi participar? Quer dizer, se ela tinha condição até de, no varejo, oferecer um preço menor. Você também precisa verificar, como essa é a quinta dica, se a sua empresa tem condições de atender realmente aquele edital. Porque, como eu disse, quando você adere a uma licitação, você concorda com aquele edital. Você concorda com aquelas regras. Aquelas regras passam a ser uma lei entre as partes, entre você, empresa, e o órgão público que você efetivou o contrato. Então, daí a importância do edital ser muito bem analisado. Eu já fiz palestra para candidatos a concursos públicos e observava isso frequentemente, que muitos candidatos se inscreviam em concurso público e não conheciam as regras, não liam o edital. E do mesmo jeito eu vejo muitas empresas participando de licitações e percebo que elas chegam na licitação sem ter lido o edital. Por incrível que possa parecer, isso é mais comum do que você imagina. Então você conhecer o edital, ler o termo de referência, ler o projeto básico, todos os anexos, ler o contrato, porque no edital já consta como um anexo o contrato, obrigatoriamente o contrato tem que estar lá. Então você precisa de ir para a licitação já conhecendo essas regras. Não é depois que você ganhou a licitação, depois que você vai assinar o contrato, aí que você vai ler o que consta naquele edital. E você às vezes nem tem condição de atender. Porque às vezes você tem uma empresa pequena, você depende de outros fornecedores, depende de outras empresas que fornecem para você, e você vai lá e assina um contrato sem ter observado qual é o prazo de entrega daquele produto, qual é o prazo de realização daquelas obras. Eu soube essa semana que a Globo News vai realizar um programa especial sobre obras paradas. E eu fiz um comentário no Twitter agora há pouco, com o pessoal da Globo News, falando o seguinte, que a maioria das obras que estão paradas no país são empresas que participaram sem o Estado ter feito uma avaliação correta da qualidade, da capacidade daquela empresa, e esses contratos são assinados
a revelia, quer dizer, as empresas, sem observar isso, acabam que não conseguem entregar aquela obra e a obra fica parada. E muitas vezes isso é atribuído a um caso de corrupção, a um caso de irregularidade, e nem sempre é isso. Eu digo para vocês até que a maioria é erro na elaboração do próprio edital, do próprio projeto básico ou do próprio projeto. Uma das dúvidas, a sexta dica, quer dizer, as dúvidas frequentes, quer dizer, que acontecem, será que eu consigo receber? A gente vê muitas histórias nesse longo que eu trabalho com a administração pública de empresas que venderam para o poder público e não conseguiram receber. Primeira coisa, a empresa contratou de forma errada. Como eu disse, não observou o edital, não observou as obrigações que ela tinha que cumprir. E às vezes a empresa, isso acontece muito em obras, a empresa inicia a construção de uma obra e na obra existe um cronograma de desembolso e um cronograma que a empresa tem de cumprir na obra. Às vezes a empresa até cumpre o seu cronograma e às vezes extrapola aquela etapa. Aí ela passa para a segunda etapa, para a segunda fase do cronograma sem ter recebido a primeira. Então, o que acontece? A chance dela não receber aquela, nem a primeira, nem a segunda, aumenta muito. Então, às vezes, é um erro da própria empresa. Mas eu quero saber, doutor José Souto, como que eu faço para saber se eu posso participar de uma licitação e se eu não corro risco? Primeiro você tem de observar a vida da empresa, de onde você vai participar da licitação. Eu quero participar de uma licitação numa prefeitura. Aí eu vou procurar saber informações sobre aquela prefeitura. Eu não vou vender para uma prefeitura que é totalmente desconhecida da minha empresa. Então eu vou fazer uma prospecção, conversar na própria prefeitura, conversar com fornecedores daquela prefeitura para ver se ela é uma boa pagadora. Então, quer dizer, eu vou analisar, eu vou fazer primeiramente uma análise daquela prefeitura, se ela tem uma saúde financeira correta, se ela publica os seus editais, se os editais de licitação são editais corretos, ou se ela direciona e faz pagamento só para aqueles fornecedores que são de interesse do gestor. Então você vai analisar o próprio currículo do gestor que está à frente daquela pasta que vai efetivar aquele contrato. Eu vejo uma coisa interessante em relação a obras, principalmente, que quando a obra ela é paga com recursos federais, recursos de convênios, isso também precisa ser observado, porque muitas das vezes o governo federal não está pagando ninguém. Não está pagando nada. E às vezes o convênio, também acontece isso do convênio, que acontece erro na prestação de contas e acaba que não ocorre o desembolso. Erros da própria prefeitura. Então isso tudo precisa ser observado antes de assumir um compromisso. Eu aconselho a empresa pequena, faça pequenos contratos, mas saiba a empresa que vai entrar em licitação pública que o poder público demora para pagar. Você precisa ter uma capacidade financeira para você arcar com aquele período que você não vai receber. É muito diferente, vender para o poder público é muito diferente de você vender para o particular ou vender para a empresa privada. Empresa privada também há muito risco de você vender. A empresa pode quebrar, a empresa pode ficar falir e você realmente vai deixar de receber. E o poder público, ele não vai falir. Isso aí você tem a garantia de que ele não vai falir. Mas você precisa observar se ele é um bom pagador. Isso você vai conhecer analisando o próprio mercado. Indo lá, conversando com outros fornecedores ou conversando até com seus concorrentes. Saber se ele é um bom pagador. E até varia muito essa questão da inadimplência ou da adimplência, varia muito do produto que você está entregando. Você precisa, ao efetivar a sua entrega, ter uma garantia de que você fez a entrega, não fazer entrega de nenhum produto sem contrato, sem o empenho. Quer dizer, essa é uma outra dica, a dica número 7. Quer dizer, número 8, desculpa, eu pulei uma dica aqui. A dica número 7 é não fornecer fora do contrato, nunca. Só fornecer o que consta do contrato. Você vai assumir para entregar 1.000 cadernos, você não vai entregar 1.030. Ou 1.050, ou 1.100, ou 1.200. Não, mas o gestor me pediu, disse que vai fazer um aditivo no contrato, que o contrato pode ser aditivado em 25%, sim. Mas você só vai entregar quando esse aditivo acontecer. Porque eu conheço vários casos desses.
No afã de entregar, a prefeitura pediu, o órgão público pediu, ele entregou a mais do que constava do contrato, com a promessa de que seria aditivado. Depois, na hora de aditivar, o poder público não tinha dotação orçamentária, quer dizer, ele precisa ter um mínimo de conhecimento sobre isso, não tinha dotação orçamentária e não fez esse empenho, quer dizer, ele perdeu às vezes 25% do valor do contrato. Então você só vai fornecer o que está realmente contratado. Nem R$1 a mais, nenhum caderno a mais, nenhuma folha a mais. Eu vejo que às vezes a pessoa quer agradar, o fornecedor quer agradar. É muito bom fornecer para o poder público. Eu aconselho a pessoa, a empresa que tem condição de se preparar, que tem condição de entrar nesse mercado, que está com toda a sua documentação em dia, que entre. Eu sempre aconselhei isso e muitas das pessoas que eu aconselhei a vender para o poder público, essas pessoas hoje estão bem. Realmente não é um negócio ruim, é um negócio bom, você pode tirar a sua empresa. Mas é isso, você precisa analisar bem o que compromisso que você está assumindo. Aí eu coloquei como dica 7, nunca fornecer fora do contrato, nunca em hipótese alguma, exigir um contrato em empenho, quer dizer, exigir os aditivos que existam caso eles sejam necessários. Ao entregar, quer dizer, isso é muito importante. Você, quando for entregar um produto para a administração pública, você obter documentos comprovando a entrega. Um recibo muito bem feito, um recibo muito bem elaborado, que garanta, se forem obras, você precisa ter uma descrição detalhada do que você está fornecendo. Porque a administração pública só vai pagar aquilo que você realmente tiver entregue. Aquilo que ela não tenha condição de aferir que você realmente entregou, ela não vai te pagar. E se mais à frente você necessariamente necessitar de efetivar uma cobrança, você tiver de efetivar uma ação de cobrança contra ela, mover uma cobrança porque ela não te pagou, você precisa ter isso muito bem documentado. A empresa, para vender para o poder público, ela precisa estar organizada, ela precisa ter uma organização. Essas pessoas que vão trabalhar com você, como nós falamos lá no início, elas precisam estar preparadas para documentar tudo isso. Você vai fazer um contrato, não fica no afã de vender mais e não documente as coisas. A administração precisa de documentos, ela é muito diferente do fornecedor privado. Então, entregou, tenha comprovante de entrega. Fez uma obra, tenha comprovante de entrega e siga à risca o que consta do contrato. Se o contrato público tem um fiscal, todo contrato público precisa ter necessariamente e obrigatoriamente um fiscal. Esse fiscal é que vai dizer que o produto foi entregue a contento. Ele que vai te afirmar a você que aquele produto foi entregue a contento. Ele que vai documentar a sua empresa que aquele produto foi entregue a contento. Cuidado com a subcontratação, quer dizer, essa aqui é a nossa 10ª dica, quer dizer, cuidado com a subcontratação, que é você fornecer para o poder público por meio de outra empresa. Também vejo muitas coisas acontecendo nesse sentido, empresas deixando de receber porque elas subcontrataram, elas forneceram através de outro fornecedor. Ou seja, é um fornecedor que contratou, a empresa A contratou com a prefeitura ou contratou com a Câmara Municipal, mas quem na verdade está entregando os produtos é a empresa B. Quer dizer, isso não é ilegal, não é irregular, se for permitido no contrato. Mas você precisa se precaver contra isso, para depois a empresa receber e não te pagar. Você não tem garantias de recebimento, porque foi outra empresa que contratou. Então isso é uma coisa que você precisa ter muito cuidado. Então eu espero que você tenha aproveitado essas 10 dicas. Não tivemos nenhuma pergunta hoje. Renovo e reitero o convite para que você se inscreva e veja os outros vídeos lá do nosso canal. Nós temos vários vídeos com dicas de licitações, temos feito vários vídeos ultimamente sobre licitações, falamos nos vídeos anteriores sobre as mudanças da lei do decreto que alterou os valores das licitações. No último vídeo nós falamos sobre o convite, a modalidade convite, que vai ressurgir, que vai renascer, que vai aparecer com muita força. E agradeço aí a presença de vocês. Como prometido, cumprimos o horário tratado. Estamos à disposição. Se tiver alguém para fazer algum tipo de pergunta, nós estamos à disposição. Mas uma boa noite para vocês e espero vocês aqui na segunda-feira que vem com outro assunto relacionado à administração pública.